pessoal, boa tarde. Quero começar agradecendo o convite da Bárbara. Como eu comentei da Bárbara, o José sempre me provocam a olhar meu material por um caminho diferente. E, de algum modo, isso que eu trago aqui, uma parte, né, pelo menos, foi esboçada num seminário que a gente se reuniu, em que a gente falava sobre canibalizávamos o decolonial ou era o decolonial, a gente perguntava se era o decolonial que nos canibalizava, né? E nessa apresentação eu vou tentar, assim, fiquei interessada, instigada, né, sobre esse questionamento, né, que a Bárbara faz ali na ementa do seminário sobre a separação, né, que isso de alguma forma organizaria as diferenças entre levante e revolução. A separação entre a materialidade dos corpos e a intencionalidade das mentes. De modo que revoluções teriam projeto, levantes não. Né? O projeto revolucionário intelectual pertenceria à ordem da razão, o gesto da revolta, corpóreo, a desordem da emoção. Então, isso está, de algum modo, de fundo aí, essa não separação, né? Está no fundo aí da minha apresentação, mas, ao mesmo tempo, ela também está motivada. Esse é um artigo que eu publiquei no ano passado, ele vem daí, de um artigo que eu publiquei, mas eu estou dando continuidade a ele, pensando com outro problema que motiva hoje, que é essa relação entre ética, estética e estilo. Né? Então, eu sou antropóloga, estou no trabalho no Departamento de Educação, pós em Ciências Sociais e Educação. Então, tem uma interdisciplinaridade, mas tem um lugar muito antropológico nisso tudo. Né? Vai ter talvez uma presença um pouco, talvez exagerada, da antropologia, mas eu não consigo escapar a isso. Né? Então, a minha questão nessa relação entre ética, estética e estilo é pensar o que esses jovens com os quais eu trabalho estão, o que eles entendem por periferia. Né? Uma periferia que eu vejo emergir de discursividades que reiteradamente acionam elementos que nos reenviam ao funk carioca, seja por meio da música, seja por meio do corpo. Então, eu estou pensando assim que o gênero musical alcançou um estágio tal de difusão que torna possível com ele narrar a si como periférico. Então, dessa perspectiva, o funk, para além de expressão da periferia, ou manifestação cultural da periferia, fornece o material para essa subjetivação periférica, para um se dizer periférico. Né? Mas um modo próprio de se pensar e produzir periférico, em que o artista simultaneamente se situa na margem e coloca diferenças em relação. Então, eu estou tomando como provocação uma afirmação do Marc Augé sobre ser o migrante o herói de nossos tempos. E ali ele tem em mente os jovens moradores das periferias parisienses que, por meio de suas práticas cotidianas e circulação pelo espaço público, vão subverter essas células insulares dos conjuntos habitacionais projetados pelo Le Corbusier em nódulos que se abrem para a vida social por meio das conexões. Então, eles vão reinventar esse espaço urbano e arquitetônico e ajudando a entender que viver na cidade global demanda ultrapassar duas ilusões: a de sedentarismo, apego ao local, e o humano como tendo por ideal a liberdade absoluta. Então, essa ênfase de hoje nas conexões e na circulação, bem como na agência dos jovens, se coaduna com aquilo que eu venho denominando como sendo a dimensão conectiva do artista punk. Aí você acertou bem, porque tem essa discussão, né, com o artista, não só com o corpo, mas com o artista, mas com esse artista periférico. Né? Um modo ambíguo de estabelecer relação materializada por meio do estilo do gênero musical e próprio ao projeto de não pertencimento do artista, que, no entanto, não recusa a relação com a sociedade ampla. Então, isso, para mim, que é um certo mistério do artista punk. Ao mesmo tempo que ele atende essa demanda
massiva da indústria cultural, ele está sempre se colocando de modo transgressor e não pertencente a essa sociedade, né, com a qual ele flerta e recusa. E aí talvez o exemplo mais claro hoje, eu vou trazer, um exemplo mais fresco, é a figura do Oruan, que é um MC, não sei se todo mundo conhece, que foi recentemente solto, ele ficou preso por quase 70 dias, é filho do Marcinho PP, né, que é chefe do tráfico, preso também desde 96. E eu acho que o Oruan é isso, ele vai carregar em seu estilo de falar, de cantar, sobretudo na sua corporalidade, uma rebeldia que ele coaduna, por exemplo, com as merchans que ele faz para as empresas de bet, né? Portanto, se o estilo, como argumenta Gregory Bateson, encapsula a espécie de graça característica de cada cultura que move o artista, cabe perguntar sobre o tipo de cidade que emerge e orienta suas ações, né? Essas preocupações sobre circulação e estilo emergiram do meu trabalho de campo de doutorado, conduzido por 18 meses entre 2008 e 2009, além de algumas incursões a campo, em que eu me imiscuí na rede de relações do cantor de funk carioca Mister Catra, que é essa figura que vocês estão vendo aqui, está bem apaisana, bem à vontade. Falecido em setembro de 2018, enfim, então, com o meu trabalho de campo, eu acompanhei a ele, seus familiares, parceiros em deslocamento pela cidade, no estúdio de gravação, essa foto é no estúdio de gravação, em ambientes mais domésticos e familiares. Então, aqui é mais propriamente para os seus deslocamentos pela cidade, com vias a atender às suas agendas, a sua agenda de shows, que eu quero me deter agora. Então, aqui eu não quis trazer todos os mapas e colei eles todos, eu não sei se isso ficou bom ou ruim, mas é uma noite típica de shows pela cidade, né? Então, a gente saía, né? Então, numa noite típica, a gente sairia às 9 horas da noite de um encontro na Praça da Bandeira, né? E estaria chegando da Zona Oeste o Mister Catra, de Vargem Grande, da casa dele. Às vezes a gente saía da casa dele também. Essa aqui é uma noite que eu quero um pouco trazer para vocês. Então a gente ruma em direção ao primeiro show da noite, que aconteceu em um clube em Jardim Ideal, que é esse mapinha 1, na Baixada Fluminense, próximo ao município de Duque de Caxias. Terminado o show, a gente volta para o carro, deixa a Baixada, vai em direção à Zona Norte, em um clube na Associação Comercial de Rocha Miranda, onde o Catra faz o segundo show. Sem mais delongas, a gente vai para a van, volta para a van, e a gente parte para uma outra casa de shows, que é o Olimpo, na Penha Circular. Aí a gente já está no mapazinho 3, bairro na mesma Zona Norte. Depois a gente vai para um show em Bangu, né, na Zona Oeste. Depois a gente vai para Rio Sampa, em Nova Iguaçu. Então, e aí entre um show e outro, e para tirar foto com fãs, paquera uma moça, né? E aí a gente vai para o carro e, indo em direção a Nova Iguaçu, a gente perde a agulha, acaba fazendo show na Lapa, e depois volta para Rio Sampa para fazer esse último show, mas aí já chegamos tarde e o show não acontece. Então, em outra oportunidade, eu descrevi detalhadamente essas passagens, oferecendo uma etnografia da noite do Rio de Janeiro, acompanhando os shows, as falas, as tensões, as ironias pelo meio do caminho. E ali eu argumentei sobre esses fazeres conectivos do artista, né? As muitas diferenças que ele colocou em relação. Diferenças geográficas, sociais e de gosto. Nessa noite não aparece, por exemplo, numa mesma noite a gente faria um show também na Zona Sul, em Ipanema, Leblon, em clubes, vamos dizer, mais privilegiados, né?
Então, aqui, para pensar essa cidade conectada pela estética, eu recorro a um conceito de conexões parciais, da Marilyn Strathern, em que eu estou pensando aí num modo de visibilizar as mazelas, quer dizer, essa questão da relação ambígua, né, em que você, ao mesmo tempo que quer pertencer, não quer pertencer, né, isso, de alguma maneira, trazia subentendido também um outro conceito que era o de pessoa distribuída, de um antropólogo chamado Alfred Gell. Então é isso, quer dizer, como o Mister Catra, ao se deslocar pelo Rio de Janeiro, ele ia distribuindo sua agência, suas partes, seu feitiço pelo Rio de Janeiro, né? Mas, então eu estou aqui colocando a ênfase nesse modo distributivo, mas alguns episódios ocorridos alguns anos depois me levaram a pensar que essa pessoa funk não só se distribui, mas ela se alimenta, né? Ela de algum modo, vai retirar do mundo essas partes para produzir a si. E aí sim depois se redistribuir. E é aí que vai aparecer a questão da canibalização, da antropofagia. E, então, o que acontece é isso. Em 2017, eu participo de uma audiência pública no Senado Federal, né, para debater uma ideia que foi mandada para o Senado, chamada uma ideia legislativa denominada criminalização do funk como crime de saúde pública, e é muito bem escrito, né, porque é criminalização do funk como crime de saúde pública. A criança, aos adolescentes e à família, uma consulta lançada no portal E-Cidadania do Senado, e como ela recebeu mais de 21 mil apoios, ela teve que, de fato, ir para ser pautada para discussão. O Romário Faria assume a relatoria nessa audiência, e aí chama a mim, 2 MCs, Coringa e Bob Rum, e 2 representantes da Secretaria do Conselho Nacional de Juventudes para defender o funk, né? E aí essa investida, claro, quer dizer, ela gerou também uma série de entrevistas, debates acadêmicos, e numa dessas entrevistas, eu respondendo a um entrevistador do Fantástico, na Rede Globo, eu voltei ao argumento dos detratores do funk que diziam e seguem dizendo que o funk não é cultura, funk é lixo. E aí eu pergunto, então o que é cultura? Isso na minha conversa com o entrevistador. Cultura é algo vivo em transformação o tempo inteiro que fala da vida das pessoas. A entrevista repercutiu, inclusive nas redes, mas eu depois esqueci disso. Passado alguns meses, uma de minhas filhas recebeu de uma amiga uma mensagem de WhatsApp acompanhada de um link para um vídeo no YouTube perguntando a ela se a voz, ao princípio da música, não era de sua mãe. E ela me manda esse link. E de fato era, e aqui eu quero ver se eu consigo botar. O que ele chama de preconceito é uma proposta feita por um empresário de São Paulo criminalizar os bailes funk. O argumento dessas pessoas é de que funk não é cultura, funk é lixo. Então, o que é cultura? Cultura é algo vivo, em transformação o tempo inteiro, que fala da vida das vida. Como se proibindo o funk, você milagrosamente resolvesse todos esses problemas sociais. Quando se fala disso, é você querer pegar o funk como bode expiatório de um problema que é muito maior. Se não fosse o funk, quem sabe muitos meninos hoje não estariam agora no sinal, mas ele agora está com o microfone na mão. Bom, então o que acontece é... Não, mas na verdade não é que eu até cantaria, mas a graça é que eles se apropriam dessa minha fala e colocam na música. E eu que vinha falando o tempo inteiro sobre apropriação, sobre os modos apropriativos, de repente eu me vejo a mim apropriada, né? Então, e eles têm até essa categoria que se chama rouba-rouba, é isso, né? Então você vai pegando um do outro,
e está tudo certo. Ali estava tudo certo. Então, eu vou um pouco trazer a discussão sobre a antropofagia, quer dizer, para além disso que eu estava vendo do Catra se distribuindo pelo mundo, eu comecei a observar melhor essa questão dessa dimensão antropofágica, né? E o Hermano Viana, né, que tem esse, na verdade, é o trabalho talvez mais trabalho seminal sobre o funk carioca, vai falar ali nos anos 90 que os meninos, né, então ele vai usar essa frase do Oswald, só me interessa o que não é meu, para sintetizar esse modo com que a música black norte-americana era declutida no Rio de Janeiro. E isso que eu chamo de drive canibalista funk, essa inclinação, e ainda o problema da apropriação impuseram a conceituação do artista funk, o manifesto antropófago do Oswald de Andrade. Manifesto que pode ser tomado como a contribuição mais original da reflexão brasileira para a discussão sobre a criatividade cultural, expondo uma teoria da criação cuja singularidade pode ser afirmada pelo aporte ameríndio e afro-brasileiro. Como, de algum modo, eu acho que está ali na expressão da Lélia Gonzalez, quando ela vai falar em América Latina, né? Está chamando atenção para isso também. E aí, estou trazendo assim, umas passagens do manifesto, a reação contra o homem vestido. Nunca fomos catequizados, fizemos Cristo nascer na Bahia, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Nunca fomos catequizados, fizemos carnaval. Então, eu estou vendo essa rebeldia aí no artista funk também, né? Então, voltando, quer dizer, e aí o próprio Eduardo Viveiros de Castro vai fazer essa conexão entre o pensamento ameríndio e a antropofagia, né? Eduardo citado pela Nádia também, né? Como ele mesmo vai dizer, a antropofagia de Oswald consiste em sair de si e se transformar em outro, não no outro. Isso é fundamental, que é isso que esses meninos fazem. Eles não querem virar o outro, eles querem fazer uma outra coisa, mesmo canibalizando o outro, né? Então, a gente viu que o Alfred Gell se referia mais propriamente ao modo como o mundo poderia ser tomado como testemunho da pessoa, mundo pelo qual o artista deixa seus rastros agindo sobre ele ao se distribuir por meio de partes destacadas de si. Podem ser fragmentos de pele, unha, pelos do cabelo, as exúvias, como ele chama, que libera do corpo, que o artista libera do seu corpo físico. Mas, aliando essa teoria da pessoa à teoria afro-indígena brasileira da criação, podemos dizer que o artista pop periférico não apenas deixa traços e produz efeitos, mas igualmente se alimenta nas partes dos mundos pelos quais passa. Eu pulei aqui, mas a definição do Gell de pessoa distribuída é isso, quer dizer, ele vai dizer que, quer dizer, o sacerdote, o artista, o homem ou a mulher proeminentes, eles se definem por essa possibilidade de estar em vários espaços ao mesmo tempo, ou se fazerem presentes simultaneamente, né? Então, se a pessoa distribuída deixa partes de si por onde passa, ela se apropria de partes tomadas e incorporadas de outras pessoas que são, por sua vez, convertidas em partes de si, constituindo sua matéria também, partes das quais o artista se comporá, com as quais distribuirá mais uma vez a pessoalidade funk, apostando na fractalidade da imagem. Como no caso com o qual, e aí eu não vou conseguir mostrar, né, mas é isso, essa presença do artista na rede, como ele vai dominar essa possibilidade de distribuição de si por meio da imagem. Considerando que podemos afirmar que a apropriação é inerente aos processos criativos de modo amplo, sejam eles artísticos ou intelectuais, o vídeo, cujo fragmento não vimos, mas ao início, aí eu estou mostrando mais uma imagenzinha dele, para além de dar carnadura ao processo que eu descrevi até aqui,
me permite falar das especificidades desse drive canibalista funk, né? E aí eu quero trazer mais um dado sobre essa proposição de Viana, né? Que se ele afirma que o funkeiro é regido por um modus operandi antropofágico, ele propôs que o mundo que esse sujeito criativo engendrou corria em paralelo a essa sociedade oficial ou ao mercado, né? Corria de modo independente, autônomo. E o que eu vejo, na verdade, o funk, em vez de ser pura diferença, que é o que de algum modo está embutido ali na formulação do Hermano, quer dizer, na verdade, o que eu vejo é que o que a gente vê é que o artista ele vai tirar partido, muita sagacidade desse mercado e dessa sociedade oficial, desse mundo oficial, né? Quer dizer, como notou o Michael Erschmann, ele vai mostrar isso, né? Quer dizer, que essa criminalização do funk se faz lado a lado da sua glamorização. Então, é quando o funk estoura, é quando ele, por ser perseguido, né, que ele se torna conhecido. Então, o funk carioca, em meio à criminalização dos seus agentes, tornou-se conhecido por meio das mídias, né, à época, fundamentalmente, jornais impressos, na época dos arrastões. E o artista funk, hábil em manipular o mercado, em seu próprio benefício, capturou essa lógica de modo sagaz. Então, essa mente criativa funk elabora sobre a materialidade da vida precária na periferia, exibe para seu público a realidade material da qual ela se constitui, né? E esse artista funk oferece seus mundos criativos, imaginativos, mentais, elaborando a precariedade e colocando em ação os mecanismos inventivos criados na própria favela. Dessa perspectiva, trazer o território para o primeiro plano, como fazem os vídeos, isso aparece o tempo inteiro nos vídeos de passinho, pode reiterar uma origem, mas reitera de fato os universos imaginativos dos quais eles são índices. É isso, obrigada.